Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez nós estamos cá com um programa Conhecimento este que saber não ocupa lugar, meu caro telespectador. Nós estamos aqui desta vez com uma figura indelével na sociedade, uma figura que está a militar em termos de reconstrução do seu país, na participação no país, a desenvolver atividades, a dar seu contributo, seu saber para os demais. Nós temos aqui o nosso Dr. Tomás, que ele vai se apresentar e ele vai falar muito mais da atividade, de situações laborais, que tem sido um problema na sociedade, que o empregador não compreende, muitas das vezes por falta de comunicação, não compreende o empregado também não compreende a entidade empregadora, ele não compreende que existe a entidade empregadora, tem custos, tem taxas a pagar, só que ele quer, acaba o fim de mês, quer seus direitos. E também o empregador também acaba percebendo que se esse não tem muito conhecimento, deixa aproveitar aqui. Então, este paradoxo de confusão só tem que ter uma solução. Tem que ter alguém a nos abrir de deveres e direitos, como nosso Dr. Tomás, nosso excelente, a quem nós desejamos boas-vindas aqui neste programa, nesta nossa televisão. E antes de chegarmos ao tema, gostaríamos que desse sua infância. Quem é o Sr. Tomás, tão humilde, de que família nasce, para termos o Tomás hoje, porque há muita gente que naquelas alturas também quando nasceram, acabaram não aproveitando a sua juventude. E nós temos um doutor a este calibre. Quem é o Sr. Tomás criança? Queremos conhecer o Sr. Tomás criança, jovem e na escola. Muito obrigado, Maulana Manzur, pelo convite formulado. E meu nome é Tomás Samuel Stendeva, sou um jovem, natural de Mafambice. Mafambice é um posto administrativo do distrito de Dondo, província de Sofala, de uma família camponesa. Portanto, os meus pais... Uma família humilde. Uma família humilde, exatamente. Os meus pais são camponeses, nós crescemos com base na agricultura, né? Meu pai é machambeiro, a 100%. Poxa. E crescemos mesmo lá, ele tinha machambas em Amatanda e crescemos a estudar em função daquilo que a gente produzia. Portanto, uma parte da produção... A partir do produto da machamba, exatamente, vendia-se alguma parte para ensinar... Exatamente, a outra parte ia para a escola. E como não bastasse, eu comecei a estudar um pouco tarde, até por conta mesmo disso, porque ele teria ido à África do Sul e a família não tinha condições. Então ele volta da África do Sul em 94 e eu já era um pouco grandinho, mas não ia à escola. Opa. Não é? Só em 95 é que nós começamos a estudar. Então, sou uma família mesmo muito humilde e cá estamos. E a sua primeira escola, onde é que foi? Eu comecei a frequentar na escola primária Filipe Soe Magaia. É uma escola que se encontra em Mafambice. Na altura, o bairro chamava-se Bairro 1. Bairro 1 era um bairro de elite para aqueles que trabalharam na empresa Açucareira de Moçambique. Nessa altura, a empresa Açucareira era uma empresa que construiu as casas, designou o Bairro 2, as casas para os trabalhadores comuns, e o Bairro 1 era as casas de trabalhadores que já desempenhavam alguma função de direção. E a escola ficava mesmo naquele bairro, era considerado como uma zona de elite. Ok. Né? Estando na zona de elite, e outro lado, tendo pais camponeses. Sim. Significa que tinha amigos da elite. Ou amigos já bastados na escola. Na escola. Tinha amigos na escola. Isso não levava, doutor, uma estigmatização? Ok, na verdade eu sofri muito de preconceitos, porque eu, se calhar, na turma, se não éramos 2, éramos 3 que vivíamos nos subúrbios. O resto era mesmo era da elite. Né? E então, isto não mexeu consigo? Uma das coisas que mexeu comigo foi de eu me vingar mesmo a estudar. Que meu inimigo não é o vizinho. Exatamente. Meu inimigo é a caneta. É a caneta. Meu inimigo é a caneta, meu caro telespectador. Estamos a falar uma história muito bonita agora. Aqui a história do Dr. Stendeva aqui a nos trazer que o inimigo dele não era quem tinha, mas o inimigo dele era a escola, era a caneta. Devia dominar para sair desse. Também pode levar como um grande exemplo
quando fala de seus estudos, seus desafios, porque o que ele passou, todo mundo passa, sempre passaremos. Estará ao lado dos que têm, dos que não têm, e alguns, em certos momentos, porque de preconceitos, começa a pensar que não vale a pena eu estar naquela escola, porque todos que estão lá são abastados. Aí, uma escola muito grande. Agora, e sua escolaridade, como é que era? Compreendia bem a matéria? Sim, compreendia bem a matéria, até porque tive a graça de eu não chumbar da primeira até 12ª. Da primeira à 12ª? Sim. E sempre, quase a maioria das classes, eu era chefe da turma. Por causa da sua humildade, exatamente, seu comportamento, acabou sendo o espelho da escola. Exatamente, sim. Até ao nível secundário, cheguei até a ser o chefe geral. Né? Eu comandava um grupo de alunos, né? Dirigir as formaturas, né? E a ensinar como se usa o uniforme, como educar outras pessoas. E trazíamos informações nas formaturas diárias. Em outras palavras, como a Bíblia diz, ou os dotos da igreja falam, foi ungido para liderar um povo. Exatamente. Sempre como um pastor. Sim, eu acho que essa coisa de pastor deve ter começado naqueles tempos. Então, é verdade. Ungido como... Sim. Começamos a dirigir pessoas já nessa altura. Quando jovem? Quando jovem, sim. Né? Poxa. Quando jovem. E fiz a 12ª em 2007, não é? Sim. E depois vim aqui na Beira para poder estudar em Administração Pública e Autárquica, né? Ingressei no Instituto de Formação Administração Pública. Mas foi por falta de condições. Porque se eu tivesse condições, já poderia ter entrado na universidade. Sim, e com nível médio concluído, lhe dá a possibilidade de você entrar na universidade. Para isso? Sim, mas eu quando concluí a 12ª, nós já estávamos na luta de condições. E eu vendia petróleo de noite e estudava de dia. Poxa. Né? Ia comprar petróleo. O dinheiro de petróleo servia para investir. Para comprar caneta, né? Pagar pequenas propinas. Né? Eu até cheguei, se me permitir, cheguei a ser considerado como aluno da Caixa Escolar. Quer dizer, mesmo tendo pais e mães, né? Tendo pai e mãe, sim. Mas cheguei até de ser considerado como aluno da Caixa Escolar na altura, né? Caixa Escolar era alunos que beneficiavam até de uniforme, de cadernos, não é? Porque não tínhamos mesmo condições. Mas a única vontade que nós tínhamos era de estudar. De estudar e dominar. Por isso até hoje eu arrisco sempre dizer que a vingança de um pobre está na escola. A vingança de um pobre está na escola. Está na escola. Esta é a vingança de um pobre. Agora, fez a administração. Sim. Fiz terminou. A administração, terminei. E na altura o emprego já estava a começar a ser um pouco difícil. Não consegui trabalhar logo na altura como a área da formação. Acabei entrando na empresa açucareira de Moçambique, lá em Mafambice, a fazer trabalhos de cortar capina, como estavam no caminho, com bemba. Mesmo com formação? Mesmo com formação, sim, mesmo com formação. É que às vezes quando as pessoas nos olham, pensam que talvez nós... Começou já somos do berço. Caiu de céu. Exatamente, mas não é bem assim. E depois de lá? Né? O primeiro emprego meu, na verdade, foi de bemba, né? Bemba e katana. Nós cortávamos capim na estrada e a partir dali mesmo perceberam depois que não, esse homem estudou um bocadinho. Não é? Não deve estar aqui. Não deve estar aqui. Promoveram para o escriturário. Comecei a fazer serviço de zone clerk, que é a escritura da zona, no plano dos trabalhadores, a marcar as faltas, né, fazer as mapas de atividade, para saber quem que não veio, quem que não veio. E depois de um tempo passei a ser o oficial de recursos humanos. E aí onde começa a minha jornada como oficial de recursos humanos. Uau! Oficial de recursos humanos na açucareira de... Exatamente, sim, sediado em Lamego. Sim, Uau! Sim, então fui lá, em inglês chamavam-me de Human Representative Manager, né? Eu era chefe de recursos humanos como uma representação do sucursal da empresa em Lamego. E é onde começa a minha jornada na área de recursos humanos nessa altura. Este foi que ano? Isso foi em 2000, a formação concluiu em 2010, foi mesmo em 2010, 2011. Né? De lá? Lá na empresa, sim. Depois dali, quantos anos ficou lá? Fiquei quase 2 anos. 2 anos? Depois concorri já para a função pública, não é? Já no aparelho do Estado, e nesse concurso, não é? Nós éramos 30 candidatos, queria uma pessoa. Uau! Né? Uau! E dividiram, no primeiro dia fizeram entrevista 15, no segundo dia fizeram 15. E eu calhei no segundo dia. Para apurar um? Para apurar um candidato. E depois da entrevista fomos para casa,
Um mês depois, para nos ligar que já as pautas estavam disponíveis, cheguei lá e encontrei em primeiro lugar Tomás Samuel Estendeu. E até hoje essa pauta guardei para um dia lembrar para os meus filhos. É verdade. Era sim. para que ministério? Na altura era Ciência e Tecnologia. Então, Ciência e Tecnologia. Sim, queria um oficial de recursos humanos, queria um técnico de recursos humanos. Poxa, e começou a operar aonde? E estávamos a trabalhar aqui no prédio do API, né, na altura, mesmo aqui. E trabalhamos lá no final de 2011. Então, fiquei lá em 2011, 12, 13, 14, 15. Em 2017, me torno chefe de recursos humanos, não é? 2017? 2017, yeah. Então, até mais ou menos 2020, por causa da experiência e também a dedicação. Uma longa viagem. Uma longa viagem. Né? Do homem de corta-capim para o chefe de recursos humanos. De recursos humanos. Yeah. Está falando na área, na fase provincial. Na fase provincial, sim. Isso na fase provincial. Então, em 2015, porque nessa altura eu tinha nível médio, em 2015 ingressei para a Universidade Zambésia para fazer curso de Direito. Né? E fiz curso de Direito em tempo recorde. E também sublinhar que as formações que eu fiz, nunca fiz uma formação, por exemplo, em 5 anos, uma coisa devia ter feito em 4. Ok. Né? Okay. Então, que sempre fiz a formação em tempo recorde. Sempre que se precisou 3 anos, estava lá 3 anos. 3 anos. Né? 5 anos estava lá 5 anos. Foi 3 anos. A formação de 5 anos também fizemos em tempo recorde. Portanto, nunca tivemos aquelas situações de ficar 2 anos mais. Não, nunca passei por essa situação. Então, em 2019, concluí o curso de Direito, né? Fomos na graduação e fui indicado para ler a mensagem de todos os estudantes. De Direito? De Direito, exatamente. Então, por ver que não, esse jovem pode representar, até porque já na graduação representei todos, de toda a universidade, para os cursos de engenharia, os cursos de gestão, e incluindo também os cursos de Direito. Isso é um assunto mesmo recente, em 2019 e 2020, que estava mesmo a representar a todos os estudantes na leitura da mensagem. Ok. Sim. Mas, doutor, uma coisa, vem da administração estatal, depois muda para direitos, esse bicho como é que é? Exatamente. Mudei para direito por quê? Porque eu estava a trabalhar com pessoas, estava a trabalhar na área de recursos humanos e entendi que assunto de pessoas mexe com a sensibilidade das pessoas, mexe com os direitos das pessoas, mexe com os deveres dos funcionários. E os conflitos resultantes desta relação exigem conhecimento da lei. Conhecimento da lei. Exatamente. Conhecimento da lei. É o que nós vamos aprender agora. Exatamente, sim. Meu caro telespectador, aí nós estamos a falar mesmo dos direitos, deveres e direitos, que nós vamos aprender agora com o Dr. Tomás aqui, não é? E não saia dali, subscreva-se no nosso canal, comenta. Se tiver algumas perguntas a fazer, lança aí, nosso doutor estará aqui a nos ajudar de uma forma gratuita. E ele deu seu tempo para servir a sociedade, como ele disse. Ele sabia que esta cadeira muita população necessitava, era necessitada, e ele viu como grande inimigo, a melhor solução era aprender, compreender e saber divulgar o que ele vai fazer hoje. Agora, doutor, nós estamos a perguntar aqui para si, o que são deveres de um trabalhador? Ok, muito obrigado pela questão. Bom, para nós sabermos deveres dos trabalhadores, temos que saber o que é de dever, não é? Sim. A palavra dever significa obrigação com, ou seja, você ter uma obrigação com alguém, ou seja, é alguém que está sujeito a alguma coisa. Portanto, a partir de si. Sim, exatamente. Então, quando a gente fala de deveres do trabalhador, estamos a dizer o seguinte, de que na relação jurídica laboral, uma pessoa está adstrita a desenvolver uma atividade sob benefício e direção de uma outra pessoa, mediante uma remuneração. Então, dentro dessa relação jurídica em que alguém vai trabalhar para uma outra pessoa, sob sua direção, por meio de uma remuneração, sai um acordo, ok? Sai um acordo. Este acordo nós chamamos de contrato de trabalho, não é? Em que as partes acordam, olha, você vai fazer essa atividade, e em benefício disto, não é? Eu vou lhe dar esta remuneração. Portanto, dentro deste acordo, não é? Dentro deste acordo, surge o que nós chamamos já de deveres. De deveres. Sim. Ok. Exatamente. E direitos? Bom, o direito é o quê? O direito é
é um benefício em que a lei protege alguém, não é? É algo em que a lei protege uma pessoa. Portanto, dentro desses direitos também consta da lei. E o artigo 58, por exemplo, da lei trabalhista, fala da lei número 23/2007 de 1 de agosto, não é? E esta lei já sofreu uma revogação, mas ainda está em vigor porque a nova lei só vai entrar em vigor 180 dias após a publicação, mas ainda estamos a usar esta lei. Portanto, o artigo 58, por exemplo, já descreve lá os deveres do trabalhador. Portanto, se me permitir, podemos até enumerar alguns só para situar os nossos telespectadores, né, que nos acompanham, né? Um dos deveres, por exemplo, é comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade. Portanto, se você firma um contrato de trabalho com alguém, não é? Você tem essa obrigação, como eu disse, que o dever é uma obrigação com alguém. Sim. De você chegar cedo, mas também assíduo. Assíduo é você apresentar-se asseado, aprumado, né? E pontualidade é você chegar cedo. Se vocês já acordaram que o horário de trabalho é 8 horas, por exemplo, então você está obrigado a chegar 8 horas. Não é? Esse é um dos deveres. E atraso faz parte de uma infração. Exatamente, sim. Se você começa já a chegar à hora que não é aquela em que vocês acordaram, você começa a cometer o que nós chamamos de infração disciplinar, que culmina com um processo disciplinar. Ok. Estás a ver? Por quê? Porque a violação dos deveres do trabalhador, não é, pressupõe que o empregador, dentro dos poderes que ele tem, instaurar um processo disciplinar contra você. Porque você violou os deveres profissionais que vocês acordaram, não é? E outro dever, por exemplo, é prestar o trabalho com zelo e dedicação. Isso é para o quê? É para que as pessoas, depois de serem contratadas, e elas começam a fazer a atividade ao seu belo entender. Está relaxado. Está relaxado. Não está preocupado. Não está preocupado. Olha, se eu contratei você, é porque tenho um objetivo, né? Para poder alcançar. E, por exemplo, no cômputo privado, os privados, cada minuto, cada hora que passa, para eles é dinheiro. Sim, sim. Não é? Sim, cada hora é dinheiro. Então, você não pode ser contratado para uma empresa para você levar, por exemplo, 30 minutos ou uma hora de tempo, entre aspas, para fazer bate-papo. Você está a prejudicar a empresa. A tomar café. Sim, a tomar café. Você está a colocar em causa os objetivos desta empresa. Né? É aí onde entra o papel do chefe de recursos humanos. Porque o papel do chefe de recursos humanos é para conciliar os objetivos da empresa e os objetivos do trabalhador. Equilibrar o sistema. Exatamente. Sim, desculpa, irmão. E eu sei que você está aflito, sim, que você quer dinheiro, sim, mas também, por outro lado, nós temos um objetivo para alcançar. Nós temos uma loja, nós temos caminhões, por exemplo, que de logística, não é? Em que eu levo o produto no porto, em que esse produto tem que chegar, por exemplo, a Zâmbia no dia X hora X. Tempo real. Tempo real. Então, você tem que cumprir isso para ele pagar. Agora, se você, por exemplo, leva 2 dias para no caminho relaxar com a sua família, então, você está a prejudicar a entidade do empregador. Você está a violar os seus deveres. E depois também temos obedecer ordens legais, instruções do empregador, dos seus representantes, dos seus superiores. É a questão do respeito, né? Acatar as ordens do seu superior hierárquico. Né? Hoje em dia, muitos processos disciplinares que temos assistido é que os subordinados não respeitam. Não tem respeito. Né? Não tem respeito com o seu superior hierárquico. Não é? É mandado uma coisa, eles fazem outra. É mandado uma coisa, eles fazem outra. Então, o legislador entendeu colocar isso na lei para que o trabalhador seja obrigado a respeitar o seu superior em matérias legais. Isto, em outras palavras, o trabalhador tem que saber ser e estar. Exatamente, sim. Saber ser e estar, não pode confundir as coisas. Não pode confundir. Por exemplo, imaginemos se eu sou superior, eu vou lhe dizer, olha, estou a pedir fazer o documento X. Sim, chefe, vou fazer. E não faz. E depois eu precisaria desse documento, por exemplo, na hora H. E chega naquela hora e você... Não tem documento. Não tem documento. Portanto, por um lado, embora que também é não cumprir com as atividades, mas também você está a desrespeitar. Porque o chefe disse uma coisa e você não fez. Quer dizer, você quer fazer o trabalho na hora que você achar que dá para você fazer. E ainda quer receber. E depois, por fim, quer receber. É complicado, é complicado. Não é? É depois complicado. também tem a questão de utilizar corretamente e conservar as boas condições, os bens e equipamentos que é confiado para poder usar. Por exemplo, você está fazendo um trabalho em que a empresa lhe oferece, por exemplo, uma viatura. Então, você não pode usar a viatura para fins pessoais, não é? Sim. Que não seja autorizado.
Por exemplo, se é dito que é para essa viatura é para você andar com ela de segunda a sexta, é um exemplo. Então, você não pode ser encontrado com a viatura no domingo num groove, por exemplo. Né? Então, você não está a usar corretamente, né, o bem que a empresa confiou. E sendo assim, né? é também possível restaurar um processo contra É possível, sim, porque trata-se de infração disciplinar. E embora tenha muitos deveres, mas só queria frisar um que é muito importante, que é a questão de guardar o sigilo profissional. Né? O sigilo profissional é um dever muito importante. Né? Por quê? Porque no desenvolvimento dessa relação jurídica, você vai adquirir uma confiança com os seus superiores hierárquicos. Não é? E eles podem te revelar algumas coisas importantes. Algum segredo. Né? Algum segredo, né? Olha, a nossa companhia, ela está a chegar longe por causa disso. Olha, o nosso produto, por exemplo, se nós estamos a ter aderência, é porque as fórmulas químicas que nós usamos são estas, né? Agora, se você pega aquela fórmula química, não é? Vai informar uma outra pessoa. Então, você aí está a faltar com o sigilo profissional. Ali, né? A entidade empregadora está livre de te mandar embora. Pode. Até porque algumas empresas já um pouco espertas já descobriram isso. O que eles fazem? Ao celebrar o contrato de trabalho, colocam uma cláusula de exclusividade, né? Uma cláusula de lealdade, né? Em que você está sujeito a um princípio de lealdade enquanto ocorrer o trabalho, e mesmo até após a sua cessação. Ou seja, você não pode revelar os segredos de empresa, mesmo depois de cessar a relação laboral. Tem que assinar essa coisa. Sim, tem que assinar. Isso consta já do próprio contrato. Significa que se você cessar a relação laboral com a empresa e depois você divulgar os segredos, a entidade empregadora pode intentar uma ação contra você. Poxa, né? Porque, isto é profundo, né? Isto é profundo. Exatamente, sim. Eles podem te processar por causa do acordo que vocês celebraram, que tende por base o princípio da lealdade. O princípio da lealdade. Sim. Agora, sendo assim, doutor, nós temos o 1 de maio, Dia do Trabalhador. Ok. Quando foi constituído isso? E aonde? E qual foi a razão? Bom, na verdade nós celebramos o 1º de maio. O 1º de maio é uma conquista dos trabalhadores, não é? Em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, houve uma revolta dos trabalhadores por causa de duas questões fundamentais. A primeira é a carga horária, em que eles estavam sujeitos naquela época. Tinha uma carga horária muito pesada, né? Acima de 17 horas. E depois também sujeitos às condições péssimas de trabalho. Okay. Portanto, um grupo de trabalhadores, né? Alguns estudos indicam de 350 mil trabalhadores, se juntaram e fizeram essa manifestação em prol das reivindicações da carga horária e também das condições péssimas de trabalho. Morreu-se muita gente, na verdade, por causa dessa, porque uma manifestação, né? E por conta disso, acabou se instituindo esse 1 de maio como o Dia do Trabalhador, como um dia de conquista para os trabalhadores. Dia de vitória. Dia de vitória para os trabalhadores. E por isso até hoje, quando se celebra o 1º de maio, tem traços, não é? Algumas evidências de reivindicação, mesmo na mensagem que os trabalhadores costumam ler. Sim. Eles sempre citam que nós não estamos satisfeitos com o aumento salarial. E a vitória não está completa, ainda falta isso. Exatamente, é isso que eu queria chegar. Que essa reivindicação, essa manifestação, na minha humilde opinião, é uma manifestação permanente, embora que agora ocorra de forma pacífica, não é? Mas continua a acontecer essa manifestação, porque em todas as celebrações de 1 de maio, não é? Sempre os trabalhadores aparecem a reivindicar as péssimas condições de trabalho, parecem a reivindicar dos salários baixos, não é? E parece também a reivindicar a questão da segurança social, não é? Em que algumas empresas descontam, mas não canalizam. Sim, né? sim. Né? Isso acaba prejudicando, de todas as maneiras, ao trabalhador. Ao próprio trabalhador, sim, porque ele, quando perde esse vínculo laboral com a empresa, vai amanhã para ver se beneficia de alguma coisa, né? A Segurança Social diz que a sua empresa não há nada aqui. Então, ainda é um desafio, não é? Ainda é um grande desafio para que possamos concretizar na plena, né? Esses direitos e liberdades dos próprios trabalhadores. Né? E agora, falamos muito do dia 1 de maio, falamos do deveres. Existem alguns direitos
que a entidade empregadora tem que mesmo procurar saber? Sim. Existem direitos, não é? Os direitos dos trabalhadores. Só queria voltarmos a conceituar o que é de direito. O direito é uma faculdade, é uma permissão, é algo, é uma vantagem que um trabalhador tem de lei, não por um favor, não, de lei. É de lei. Exatamente. Então, por isso chama-se direito do trabalhador. Portanto, o artigo 54 da Lei do Trabalho, no número 5, diz assim: ao trabalhador, nomeadamente, é reconhecido direitos seguintes: ter assegurado um posto de trabalho em função de suas capacidades, preparação técnica profissional, necessidade do local de trabalho e possibilidade de desenvolvimento econômico e social. Significa o quê? Significa que quando você celebra um contrato de trabalho, você tem um direito de ser assegurado o posto de trabalho. Por exemplo, vamos te contratar como oficial de recursos humanos, escritor no Instituto X. Então, você fica assegurado para trabalhar naquele posto. Então, a pessoa não pode ser mudada de qualquer maneira sem conhecimento dele. Porque o direito dele é trabalhar naquele posto onde vocês acordaram. Então, por isso, quando a empresa quer tirar o trabalhador de um posto para outro posto, tem que acordar. Tem que chamar ele, exatamente, consentir ele. E tem que consentir. E se não consentir, até pode ser motivo de cessação da relação laboral e da minimização, porque não é isso que nós combinamos. Ok. Sim, Por exemplo, se eu concorro a uma vaga para trabalhar em Açoro, não é? E depois você, um ano depois, diz que, olha, o senhor Tomás tem que trabalhar em Cabo Delgado. Nós não combinamos. Nós não combinamos para trabalhar em Cabo Delgado. Então, se nós não combinamos, então, ou aumenta as condições de trabalho, questão salarial, ou criar condições de casa. Se não, caso contrário, temos que extinguir. Entra em memorando de entendimento. Exatamente, sim. Aí temos que entrar em joint venture, não é? Para poder se entender e para poder aderir. Caso contrário, constitui até motivos de cessação da relação laboral. E o outro direito também que também vale a pena aqui citar é ser remunerado em função da quantidade e qualidade de trabalho. Portanto, você tem um direito de ser remunerado em função da quantidade do trabalho e também em função da qualidade do seu trabalho. Não é? Isso acontece nos casos em que, por exemplo, você é um licenciado em Direito. Você tem suas qualidades, mas está a receber como um agente de serviço. Então, isso é uma injustiça laboral. Não é? Então, tem alguma penalidade isso? Sim, isso, só que para o nosso caso, às vezes, nós nos limitamos muito por quê? Por causa da carência. De serviço. Por causa da carência de serviço. Não é? Você vai ser dito aquela expressão, né? Irmão, ou pega ou larga. E eu sei que você é licenciado em Direito sim, mas o salário que eu tenho para te dar é 8 mil, que é o salário mínimo. Acaba aceitando. Você acaba aceitando, mas o empregador está a ser de má fé. Não é? Sim, porque ele sabe dizer que as qualidades que esse senhor tem. Primeiro, é uma pessoa que estudou. Segundo, é uma pessoa que conhece alguma coisa. E você lhe paga um salário mínimo. Bom, se a empresa tem a capacidade para poder pagar um pouco mais, estaria a ser de má fé. Agora, existem aquelas situações de outro dar o salário mínimo porque estamos a começar. Não temos. Nós não temos. Então, isso tem que estar acordado com o irmão. E eu sei que você é uma pessoa que tem muitas qualidades e vai ser muito importante para a minha empresa, mas nós agora estamos a iniciar, nós não temos fundo. Se você aceita receber o salário mínimo, não é? Para trabalhar conosco, nós não tem problema. Aí sim, não é? Não estaríamos a falar de uma situação de injustiça laboral. Em um acordo, vocês entrarem em acordo, vocês celebram. Se compreenderam. Se compreenderam e a pessoa vai saber logo que não, estou a receber salário mínimo sim, porque nós acordamos assim. Né? Nisso já está, doutor, está-nos a responder aqui como é que têm sido as causas conflituosas entre ambas partes, quando diz da entidade empregadora, entidade empregada, não é? Sim. Do trabalhador e o patrão. Sim. E os conflitos têm sido falta de comunicação o sentimento de preconceito do trabalhador, pensando que está sendo injustiçado, o empregador não quer dizer que ele não tem, e há um desentendimento. Há um desentendimento, sim. Por exemplo, para além da questão salarial, tem a questão também da produção de segurança e higiene e segurança, né? Higiene e segurança, chamamos de HST, higiene, saúde e segurança do trabalho. Se você não coloca os EPIs, que é os equipamentos de produção individual, para o trabalhador, e você não lhe explica por que você não lhe dá, na verdade ele vai reclamar, de que não, eu não posso trabalhar nessas condições. Não, você tem que fazer porque eu estou a te mandar. Não é assim. Mas se a entidade empregadora informar a ele que, olha,
estamos cientes de que esse tipo de atividade requer o equipamento X, Y, H, mas nós estamos a iniciar. Sim. Nós não temos essas condições. Então, vamos trabalhar nessas condições até que a empresa, portanto, possa melhorar, não é? Possa melhorar. O trabalhador vai fazer aquela atividade consciente naquilo que a empresa não tem. Não tem. Mas se a empresa não se abre, não é? Se a empresa não explica ao trabalhador, obviamente que o trabalhador vai ter que reclamar e aí começa-se a entrar naquelas situações que nós chamamos já de conflitos laborais. Doutor, já que está nesse departamento, como é que tem se lidado com esse tipo de conflito? Conflitos laborais, na verdade, é um tema muito desafiante nos dias atuais, porque, por um lado, a entidade empregadora quer uma coisa, mas também, por outro lado, o trabalhador também quer uma coisa. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Se for já avaliar o custo de vida, sim, não é, que nós temos, a vontade do trabalhador é que o empregador aumente o salário ao nível do custo de vida. Ok. Está a perceber, né? Essa aqui é a vontade do trabalhador, que o empregador deve aumentar o salário ao nível... Ele comprar tudo que ele quer, exatamente, ao custo de vida, né? Por causa do custo de vida. Mas o empregador, ele está a olhar o tipo de trabalho que ele executa, os clientes que ele tem, os lucros que ele tem, e entende que o máximo que eu posso te dar é este. É aí onde começa já os problemas de conflitos laborais. E um dos grandes problemas, na verdade, de conflitos laborais é a questão do salário. Salário magro. O salário é um dos grandes problemas de conflitos laborais. E outro grande problema também é a questão dos equipamentos de proteção individual. Né? Então, há empresas que estão a desenvolver atividades sem equipamento de proteção individual. E isto acaba criando um paradoxo muito forte. Sim, porque o trabalhador acaba tendo problemas, né? Às vezes de acidentes, né? Em que a entidade empregadora já não quer assumir. Sim, né? Já não quer assumir. Ele já se esqueceu de que, na verdade, esse trabalhador estava a trabalhar em condições de penosidade, mas agora ele já tem esse problema, né? Já não quer assumir. Existem aquelas funções, por exemplo, em que ele pode ter doenças profissionais. Sim, né? Está exposto a produtos químicos, por exemplo, em que um ano depois ele começa a ter problemas de saúde, resultante daquela atividade. Tuberculose e outras coisas. Né? E ali o patrão já não lhe precisa. Já não lhe precisa. Né? Já não precisa. Mas falando nisso, é uma pergunta que talvez dá para voltar para trás. Faz de conta, eu trabalho numa loja. Ok. E aqui o doutor explicou bem, mas eu quero uma réplica disso. Está no seu posto. Ok. Está no seu posto. O seu posto é balcão. Está na caixa, está algum lado. De repente, o seu patrão diz que agora você tem que carregar caixas, tirar do carro para o armazém, da armazém para o carro. Mas o senhor está no balcão. Seu contrato é do balcão. Ok. Se nega, acaba ficando indisciplinado? Bom, primeiro temos que visitar os termos de referência deste contrato, não é? Porque alguns colocam uma cláusula de desempenhar outras atividades que não estejam escritas nesse contrato, não é? Mandados pelo seu superior hierárquico. Necessários à empresa. Necessário à empresa. Nesse caso, tem que fazer. Vamos admitir a possibilidade que não tenha essa cláusula, não é? Em que você celebra um contrato em que as atividades estão claramente descritas, não é? Atender as pessoas, fazer lançamento disto, fazer lançamento daquilo. Agora, se de repente ele te pede, olha, irmão, sai, deixa do balcão, vai carregar caixas na ida e na volta. Bom, ali o trabalhador não está obrigado a fazer aquela atividade. Por regra, ele não está obrigado a fazer daquela atividade. Agora, se ele recusar, por exemplo, recusou, que eu não posso, e o empregador entender que como chama, não está a respeitar ou não está a cumprir as minhas ordens, ali caberá à entidade empregadora fazer o que tem que fazer. Se ele acha que quer rescindir o contrato, vai rescindir o contrato, mas há de haver um problema porque os motivos de rescisão do contrato não é aquilo que ele fez celebrar. Sim. É ali onde a gente já começamos a ter processos na arbitragem, no tribunal, porque não. O motivo que você vai fazer tirar não é isso que vocês combinaram. Vocês combinaram para a pessoa trabalhar no balcão.
Mas você lhe mandou para carregar caixa. Isso vocês não acordaram ainda. Não está acordado Não está aqui. acordado. E você está lhe tirando por causa disso. Não, esse motivo não pode ser o motivo da cessação da relação laboral. Tem aí onde entra a indemnização, onde entra a questão da reintegração, né, do próprio trabalhador. Ok. Mas nada obsta que o trabalhador possa fazer da sua vontade, dependendo também das boas relações que ele tem com a empregadora. Exatamente. Sim. Exatamente. Vamos imaginar que eu tenho boas relações com o empregador. E ele diz que, olha, e de bom modo também, né, porque também isso conta muito, olha, sei que você não te contratamos para isso, mas estamos a pedir para carregar caixa. Para mim não muda nada, eu posso descer e carregar as caixas, arrumar na viatura e voltar ao balcão. Sem nenhum problema. Não é? Mas se ele fala de um modo não correto e depois nunca nós tínhamos acordado sobre outras atividades a exercer, ele não está obrigado a fazer aquela atividade em concreto. Sim. Meu caro telespectador, nós estamos aqui a fazer uma aula muito forte. Esta aula é a primeira, mas não tem que ser a última, porque é muita pergunta. E o mundo todo, a base dos conflitos, até causar guerras num país, é assuntos laborais. E sendo assim, nós estamos a dar este preâmbulo com o Dr. Tomás aqui a nos trazer, nós vamos solicitar um outro momento e nos trazer os direitos como deve ser, de uma aula minuciosa, para que o meu irmão ali em casa não esteja a perder respeito à sua entidade empregadora que te deu a oportunidade, não esteja a faltar de graça, não esteja a atrasar o seu serviço, para poder ter um guião que próxima vez, quando não se sentir injustiçado, sobretudo ter um complexo de inferioridade ou superioridade durante seu hierárquico. Só para terminar, doutor, há questões de férias, que é outro problema. Questões de férias, tem direito a 30 dias de férias, mas a entidade empregadora te marcou 7 faltas. E ele vai dizer, tu não terás 30 dias, vais ter 23 dias, em função dos dias que você faltou. Como é que funciona isso? Obrigado. Primeiro, a questão das férias é um direito, como nós dissemos, que o direito é algo conferido por lei, que recai sobre o benefício do próprio trabalhador. Agora, se ele tem direito a 30 dias de férias, por exemplo, não é? Porque quando você celebra um contrato, no primeiro ano você tem 12, depois vai subindo até chegar aos 30 dias. Mas vamos imaginar que você já está na faixa de ter 30 dias de férias. Mas você faltou 7 dias, não é? Sim. E ele diz que você tem 23 dias, portanto, de férias, não é? É preciso, na verdade, que o trabalhador veja na lei o que ele tem de direito e o que ele não tem. Mas, em princípio, existe o que nós chamamos de efeitos das faltas, não é? O que é efeito da falta? É que, quando você falta, tem um efeito. O primeiro efeito é ser descontado no salário, não é? Sim. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é ser descontado nas férias. Então, portanto, são efeitos das faltas. Duas coisas aqui, dois efeitos. Exatamente, sim. Em simultâneo. Em simultâneo. Então, mas isso quando você não justifica. Mas se você justificar, por exemplo, não é? Faltou, justificou. Quanto à parte da remuneração no regime laboral, não é? No regime laboral privado, não é? A remuneração é com o INSS. Portanto, você vai pegar os atestados, não é? Os documentos que comprovam que você estava doente, portanto, a empresa não vai te pagar, então você terá que ser pago junto do Instituto Nacional de Segurança Social. Mas já com a empresa só ficam a gerir os assuntos das férias. As férias. Né? Mas já no regime público, por exemplo, você quando não justifica as faltas, tem essa sanção. Quer dizer, é descontado no salário, também é descontado na antiguidade. Na antiguidade significa no tempo de reforma conta essas faltas que você não justificou e também releva também para efeitos de férias. Efeito de férias. Sim. Com o efeito de férias, nós damos aqui a fase mesmo final. Doutor, últimas considerações. Sim. O que temos a dizer para a classe empregadora e classe empregada? Bom, como últimas considerações, eu ia dizer o seguinte, que a entidade empregadora e o trabalhador, né,
devem trabalhar em estrita colaboração, até porque é de lei um princípio de mútua colaboração. Portanto, assim se desenvolve melhor as relações laborais. Por um lado, o trabalhador deve comunicar à entidade empregadora sobre a sua situação e também o empregador deve comunicar ao trabalhador sobre a situação da empresa. Não no sentido de que quem manda sou eu, essa minha empresa. Esses termos perigam a relação laboral. Não é? Então, é preciso chamar, por isso nas outras empresas até chamam de colaborador, não é? Não trabalhador, né? Okay, Eu, para mim, gosto muito de usar esse termo colaborador, né? Porque eu também sou empreendedor, então eu chamo deles de colaborador. Então, chamo os meus colaboradores e dou a situação financeira da empresa. Olha, nós estamos a trabalhar nesse sentido, mas nós não temos muitos clientes assim, nesse mês vamos demorar a pagar salário. Então, eles ficam cientes. Então, quando termina o mês, você não dá satisfação, você não diz nada, trabalha em condições péssimas e a entidade empregadora não comunica. Portanto, ali a entidade empregadora está a criar condições para o levantamento de conflitos laborais. E isso não é bom. Não é bom porque as pessoas têm família, as pessoas têm que sustentar as suas casas e você não pode mandar trabalhar alguém e fica 2, 3, 4, 5 meses, não lhe dá salário e depois você não lhe comunica o que está a acontecer. Depois não fica bem. Ao trabalhador também, você já tem um contrato com o entidade empregador, você falta, não comunica, você ausenta-se, não comunica, não é? Presta mal a atividade, não comunica das suas deficiências de qualidade, porque há que você prestar mau serviço porque você tem um problema sobre aquela atividade. Você tem que dizer, olha, essa atividade que o patrão me deu, eu não tenho muita habilidade. Não tenho domínio dela. Não tenho domínio dela, então precisaria de alguma reciclagem, de alguma pequena capacitação. Você está a ser franco com a entidade de empregador. Não dizer que sim, eu sei fazer e depois você quando faz, você está a criar danos para a própria empresa. Então, assim, vocês estarão a trabalhar em mútua colaboração. Um equilíbrio forte. Um equilíbrio forte, sim. Foi mais uma conversa hoje com o Dr. Tomás. Nós esperamos que tudo corra bem para si aí em casa e também para o próximo programa. Não falta, porque atividades laborais ou processo laboral é um processo muito complexo que não poderia caber só neste programa, mas nós prometemos voltar para o próximo programa, trazer mais detalhes sobre este trabalho, estas leis laborais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima.